A paz do Senhor a todos. Glória a Deus por mais esses minutos abençoados aqui onde vamos refletir um pouquinho na palavra e depois vamos fazer uma oração, onde eu creio que Deus já preparou uma palavra poderosa que vai falar aí ao seu coração. Então nesse momento eu te convido comigo, vamos meditar aqui no que Deus tem a falar com cada um de nós. E a palavra qual o Senhor me deu se encontra lá em Atos 12, e no versículo 4 e 5, aleluias, que diz assim: E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluias. Aqui nós vemos, uma passagem onde a igreja estava sendo muito perseguida naquele momento. Era uma perseguição muito ferrenha aos cristãos, aos apóstolos, E a palavra de Deus diz que aqui mataram Tiago, e viu que o povo se agradou daquilo. Então o que eles fizeram? Prenderam a Pedro. E Pedro era uma grande liderança, da igreja, e acharam que prendendo a Pedro o povo ia ficar mais feliz. Então o encerraram a prisão. E a palavra de Deus diz que colocaram vários soldados ali para o guardar. Mas Pedro, ele era um homem de Deus, e ele tinha com ele mais vidas. A igreja que junto com ele orava incessantemente. E a palavra de Deus disse aqui que enquanto ele estava guardado lá na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele. Então veja bem, a palavra de Deus fala de uma perseguição terrível. E nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. A igreja tem sido perseguida, sim. Nós vivemos uma batalha espiritual, porque há um mundo espiritual, constantemente na nossa vida, O inimigo tem lutado contra a igreja para desanimar, lançando coisas que vai distrair o homem e a mulher de Deus, que vai distrair aqueles que de estarem orando, de estarem buscando ao Senhor. Será que não é isso que tem acontecido na sua vida? Em meio às lutas, às dificuldades que você tem enfrentado, você tem lembrado de buscar ao Senhor, de dobrar o seu joelho, fazer contínua oração pela sua família, ou você tem só se lamentado e olhado para os problemas? Porque isso é o que não pode acontecer. Porque problemas, irmão, lutas, todos nós temos. Não é porque nós somos cristãos, nós buscamos estar sempre ali nos revestindo da presença do Senhor, que nós não vamos enfrentar lutas enquanto nós estivermos nesse mundo. Mas o que nós não podemos é focar somente na luta e achar que aquilo vai nos vencer. Não, nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas será que você não tem olhado demais para tudo que você tem enfrentado e deixado de olhar para o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda tem a realizar na sua vida? Você tem se esquecido das promessas do Senhor na sua vida? Então, ali a palavra de Deus diz que Pedro, enquanto ele estava lá sendo preparado para no outro dia comparecer perante o povo, a palavra de Deus diz que ele dormia na prisão, Aqui no versículo 6 diz: Nessa mesma noite, Pedro dormindo entre 2 soldados. Então, Pedro, ele dormiu. Ele podia chorar, se lamentar, achar que ele ia morrer, que ele não ia sair mais dali com vida. Não, ele dormiu, ele descansou. Por quê? A confiança dele estava no Senhor. E você, como que você tem reagido diante das provações, diante das lutas, diante dos problemas, desafios que você tem enfrentado? Você tem dado lugar para o desespero ou você tem
procurado descansar o seu coração no Senhor? Eu sei que em muitas situações, todos nós sabemos que não é fácil, mas é nessa hora, aleluias, que nós temos que ter na nossa mente, aleluias, ali a confiança, o nosso coração cheio de perseverança. Pedro, ele podia achar, agora não tem mais jeito, como que eu vou sair daqui? Esse monte de soldado, tô todo acorrentado, fechado aqui dentro, de que maneira eu vou sair daqui? E agora? Mas não, ele foi dormir. Mas havia a igreja que orava ali incessantemente por ele. E a palavra de Deus diz que aqui no versículo 7 diz que veio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz em toda aquela prisão. Irmãos, olha o poder da oração. Você tem parado para pensar no mover de Deus na sua vida através da oração? Há quanto tempo o Senhor não ouve mais a sua oração? E hoje Ele te chama você a orar, Ele te chama você a buscar falar com Ele, Ele quer ouvir a sua voz. Você tem feito isso? Você tem tirado minutos aí do seu dia para fazer isso? Porque é isso que o Senhor fala para você nesse momento. Você tem falado com Ele? Você tem se preocupado? Como está a minha vida de oração? Como está a sua vida de oração? Porque a oração, irmãos, ela é a chave da vitória. Não adianta eu ficar indo à igreja, posso ir à igreja todo dia, tá lá todo dia. Não que nós não tenhamos que ter o compromisso, temos o compromisso de estar fazendo a obra, cuidando, zelando das coisas do Senhor. Mas às vezes a gente se acomoda, acha que só vai lá, senta, vem embora, mas pega a Bíblia só o dia que vai na igreja. O Senhor quer ouvir você falar com Ele, você orar, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ver você buscando a presença dEle. Ele quer que você saia da vida de acomodação. Porque aqui a palavra de Deus diz que a igreja fazia contínua oração. Então, contínua era o tempo todo. Se eles estavam felizes, eles estavam orando. Se eles estavam na prova, na luta, eles estavam orando. E quando Pedro foi preso, eles não foram para a porta da prisão chorar, se lamentar. Eles não fugiram, eles se reuniram para orar, para buscar a presença de Deus. Então, diante do que você está enfrentando, o Senhor te convida a buscar, a confiar, a se pôr na posição de um servo, de uma serva de Deus que confia, não só da boca para fora, mas que confia de todo o coração. Aleluia. E aqui a palavra de Deus diz que quando aquele anjo chegou, o anjo enviado pelo Senhor chegou na prisão, que clareou tudo, ele disse a Pedro: levanta depressa. E quando Pedro se levantou, aquelas correntes caíram, e ali a palavra do Senhor diz que Pedro foi liberto. Isso é um milagre tão tremendo, porque um homem ali encerrado numa prisão como aquele monte de soldado, e o Senhor, através da oração da igreja, fez um grande mover dentro daquela prisão, abalou todo aquele lugar, e Pedro foi liberto pelo poder de Deus. Então essa vitória que você está esperando será pelo poder de Deus, aleluia, será pelo tremendo abalar de Deus, porque Deus, ele tem o poder de abalar todas as estruturas, seja do que for, seja estruturas malignas do vício, do adultério, da enfermidade, seja a estrutura que for. O Senhor, ele abala para dar a libertação. Ele abalou tudo naquele momento para dar a liberdade a Pedro. E quando Pedro chegou na porta daquela casa, a menina que veio atender ele, ela, em vez de abrir a porta, ela até correu para o fundo, né? Esqueceu até de abrir a porta, porque era algo assim tão inesperado, era tão inesperado naquele momento, que
ela nem abriu, ela foi correndo chamar os outros. Porque é assim que Deus trabalha, irmãos. Enquanto nós oramos, o que Deus tem está sendo ali moldado de uma forma tão preciosa. E no momento que a gente acha, não vou conseguir, não vou passar por isso, eu não vou aguentar, aí vem o inesperado de Deus de uma forma tão perfeita, que o nosso coração ele se alegra, ele se explode na alegria, na admiração de ver a perfeição com que Deus age em nosso favor. Então esta é a palavra que o Senhor diz para você nessa noite. Ele vai abalar todas as estruturas aí do que está te oprimindo, do que está tirando aí o seu foco, o seu sossego. Ele vai abalar tudo, mas Deus está pedindo para você nesse momento, para que você se levante, para que você se coloque na posição, aleluia, de um servo, de uma serva, para que você veja o milagre aí na sua vida. Amém? Agora vamos nós fazer uma oração. Você que está aí com sua fé meio cá, meio lá, que o Senhor vai, eu creio, acrescentar fé na sua vida, vai acrescentar força, vai acrescentar ânimo, vai acrescentar um renovo aí na sua vida. Porque é isso que Deus quer, né? Mas não é se lamentando e chorando. Pedro, naquela situação, ele fez o quê? Ele descansou. Então, através de você buscar, de orar, você vai aprender a descansar no Senhor. Amém? Vamos clamar a Deus uns minutinhos nesse instante. Deus Pai Todo-Poderoso, nesta hora, nesse momento, Senhor, de oração, em que eu apresento, Senhor Jesus, o meu irmão, a minha irmã, Senhor, que está ouvindo, que ouviu esta palavra, Senhor, coloco nas tuas mãos, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha fazer uma obra, Pai. Tira, Senhor, essa incredulidade que tem se apoderado desse coração, essa falta de ânimo, essa falta de fé, que essa pessoa, aleluia, possa ver o teu mover, possa ver o teu agir, ao teu trabalhar de uma forma, Senhor, que assim, meu Pai, como aquela menina ficou assim tão estarrecida do que ela viu, que ela não esperava, eu creio que essa vida ficará da mesma forma, Senhor, ficará alegre, ficará ali estarrecido do inesperado que o Senhor vai fazer de uma forma completa, ó Pai. Senhor, abençoa, tira a tristeza, tira a angústia, tira essa opressão, tira esses maus pensamentos, tira, Senhor Jesus, essa tristeza, meu Pai, que tem se apoderado desse coração. Ó Deus, que essa vida aprenda, ó Pai, a olhar para o Senhor, a confiar no Senhor, a buscar a Tua face, Jesus, porque sabemos que sem o Senhor nós não temos nada, sem a Tua presença não somos nada. O Senhor é o nosso tudo, Senhor. Cobre essas vidas, meu Pai, com o Teu sangue, confirma a vitória, confirma a bênção, Jesus, confirma a cura, confirma a libertação, Jesus, sobre esta casa. Ó Deus Todo-Poderoso, vai abençoando. Jesus querido, derrama a Tua graça e o Teu poder sobre esta vida, Pai, para a Tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe. Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor Jesus, aleluia, tem grandes coisas aí na sua vida, mas não desanime, fique firme, descansa seu coração no Senhor e busque a Ele, que Ele se encarrega de tudo, só não vai fazer aquilo que é para você fazer, que é buscar, confiar, amém? Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.